Aleluia. Um prazer estar nessa manhã ministrando a palavra do Senhor nesta casa. Quero agradecer pela recepção. Obrigado, pastor, obreiros, pela oportunidade de poder ministrar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Vamos abrir a palavra sem mais demora, Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28. Aleluia. Todo mundo achou? Vamos ler. Versículo 1. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, até aí. Oremos. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas, principalmente essa cruz que nos justifica, que nos salva e que nos leva para caminhos da eternidade. Louvado seja o teu nome, Pai. Pai, que nessa manhã, Senhor, a Tua Palavra possa entrar nos nossos corações e nos transformar, nos renovar. Que essa manhã, Senhor, nós possamos ouvir a Tua voz, mudar o que precisa mudar e caminhar ao encontro do Teu coração. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e proclamamos graça, se for possível, ainda mais graça nessa palavra. Amém. Aleluia. Eu quero falar hoje a respeito das vozes do retorno. Existem no mundo espiritual várias dimensões. Existem vários, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, que Deus cria os céus, e nós entendemos então que há vários céus. Paulo vai dizer que ele subiu até o terceiro céu, que é o lugar do paraíso. E Paulo vai dizer que ele viu coisas no mundo espiritual que não dá para contar, que a nossa mente humana não dá para contar. Então existem vários céus. João foi levado, né? Nós entoamos um louvor, Apocalipse capítulo 21, creio eu, aonde a Nova Jerusalém, João é transportado, ele viu nos céus a Nova Jerusalém. Então existem vários céus. Jacó, ele deita sobre uma pedra, ele está cansado e de repente ele tem uma visão. E essa visão é uma escada. E a Bíblia vai dizer que anjos sobem e descem. Interessante porque quando você lê o texto hebraico, ele vai dizer que uns anjos subiam e outros anjos desciam. Ou seja, parecia uma mudança de guarda. Quem já fez soldado sabe que tem mudança de guarda. Então parece que lá tem uma mudança de guarda. E ele tem uma revelação e ele está vendo essa escada, esses anjos. E ele vai dizer uma coisa interessante, é que lá em cima Deus estava. Ele tem uma revelação tremenda. No capítulo 32, ele vai ter outro encontro com anjos.
Ele vai ter um outro encontro com anjos, mas visualmente, fisicamente ele vai ter um encontro com anjos. A palavra do Senhor diz que muitas vezes nós recebemos anjos sem ver que eles eram anjos, sem saber que eles eram anjos. A igreja está orando, Pedro está na cadeia, e de repente ele é solto. Ele atravessa as portas, ele chega na casa de oração, e ele bate na porta, a menina chega lá. Quem que é? Sou Pedro. A menina, em vez de abrir a porta, ela corre. Pedro está lá. E as pessoas que estavam orando para Pedro ser livre, nem acreditaram. Você já fez isso? Orar sem acreditar? E aí não deve ser Pedro. Deve ser o anjo de Pedro. A Bíblia diz uma coisa interessante. Que Deus coloca os seus anjos para ajudar, para abençoar aqueles que vão herdar da salvação. Tem alguém aqui que vai herdar da salvação? Entendi. Peguei vocês de surpresa, né? Vou dar outra oportunidade. Tem alguém que vai herdar da salvação aqui? Tem alguns que estão em dúvida. Então existem vários céus, existem várias dimensões. E tudo que acontece aqui na Terra é porque há um acontecimento na eternidade. Antes de que aqui na Terra, o que está aqui na Terra já foi determinado nos lugares celestiais. A maior obra feita é a cruz do Calvário. É a morte de Jesus, é a entrega de Cristo, do seu Filho, Deus entregando o seu Filho para morrer por nós. Essa é a maior obra. E aí você vai para Apocalipse capítulo 13, verso 8, vai dizer: todo mundo vai dobrar os seus joelhos diante dele. Diante de quem? Diante do Cordeiro morto antes da fundação do mundo. O que está realizado aqui já foi espiritualmente em outra dimensão realizado. E assim como existem várias dimensões, existem várias vozes. Há vozes diferentes. Quando você vê Gênesis capítulo 1, verso 3, Deus inicia a criação e Ele vai dizer: haja luz. E houve luz. Então existem vozes. E eu quero falar hoje a respeito de vozes que nos levam para um retorno. Qual retorno? A presença de Deus. O retorno para a presença de Deus. O retorno para o coração de Deus, o retorno para a vontade de Deus, o retorno para estar em Cristo. E muitas vezes nós pensamos que a graça é uma teologia. Não é. É uma posição. É estar em Cristo. É estar em Cristo. A salvação, a cruz, é uma posição. É a posição do salvo. Porque lá em Gênesis, nós trocamos a posição mediante a voz maligna da serpente, o engano da serpente. E nós trocamos a posição da presença de Deus para a presença do mundo, a perdição, onde nós fazemos aquilo que nós queremos, achando que nós estamos livres. É uma posição, a serpente vai dizer: você vai ser como Deus. A posição divina. Então Jesus vem na cruz para restabelecer a posição que nos convém nele. E é nele que nós somos salvos. É interessante porque a descrição da sua morte é impressionante. A Bíblia vai dizer que ele se fez propiciatório. Não mais o recipiente que recebe o sangue de um cordeiro. Não, mas ele é o próprio Cordeiro, ele é o próprio
propiciatório. Ele é o propiciatório, ele se faz propiciatório. Ele derrama todo o seu sangue para te salvar e me salvar. A pergunta hoje, qual é a voz que você está ouvindo? Qual é a voz que nós estamos ouvindo? Há uma voz que nos leva para um caminho de perdição. E nós vemos lá em Gênesis, na criação, quando a serpente vai enganar a mulher. E ela é muito astuta, ela é uma esperta da retórica. E ela faz uma pergunta para a avaliação do conhecimento. E ela pergunta, o que Deus disse a respeito destas árvores? A mulher responde, se nós comermos, nós vamos morrer. A serpente responde, certamente não morrereis. Romanos capítulo 6, verso 23 diz, porque o salário do pecado, pecado no singular, Romanos 6, está se dirigindo ao pecado adâmico. Às vezes é usado para pecados diversos. O texto de Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 6, pecado está no singular, ele se refere ao pecado adâmico. E a morte. Só que quem está falando está vivo. Não morrerás. Então a verdade de Deus, ela é trocada pela mentira de Satanás. E a mentira começa a parecer verdade. E ela começa a acreditar. E ela então vai oferecer aquilo que era proibido para o marido. E o marido vai comer. Porque quem está falando para o marido é a esposa, e a esposa não está morta em aparência, ela está viva. Então ele acredita na mentira de Satanás, trocando a verdade de Deus, e acreditando na mentira e trocando a mentira por verdade. E é isso que o mundo está fazendo, trocando a verdade da palavra de Deus por mentiras mundanas, e te dizendo que aqui não passa nada, que está tudo bem. Há uma mentira que circula dentro da igreja, que é como um refrão, não sei se diz assim. Um dia eu vou falar com vocês o português direitinho. Vocês já ouviram a expressão, um pé na igreja, um pé no mundo? Quem já ouviu? Pois é. É mentira. Se você tem um pé no mundo, todo o teu ser está no mundo. Tem gente na igreja que está no mundo. Tem gente que carrega a Bíblia e que está no mundo, achando que ele está salvo e ele está perdido. E o mundo diz, não acontece nada. Tem gente que entoa louvores e está no mundo, perdido. Amarrado. Ligado. Tem. Parece crente, mas não é. Parece de Deus, mas não é. É do mundo, porque Deus não mistura glória, não mistura santidade. Deus, não existe isso. Não existe na semana pensamentos do mundo, buscando as coisas do mundo, e no domingo vir para a igreja, ainda que você esteja aqui às 10 e às 18 horas, ainda que você participe do círculo da oração, ainda, como se chama o círculo, a última hora? Como? A segunda hora. Eu não digo que... Eu sei que aqui não existe tudo o que eu estou falando, eu estou generalizando. Deus levanta Moisés
Deus levanta Moisés para libertar o povo. As pragas, você conhece. As pragas, tá? E aí, Moisés vai tentar argumentar e vai dizer: Faraó, o povo precisa voltar para... precisa ser livre. Porque eles precisam adorar o Deus deles. Eles precisam adorar o Deus. E Faraó responde: claro que eles precisam adorar o Deus. Não tem problema não, eles podem adorar aqui. Escravos adorando. Mas nesta manhã, pelo poder da palavra liberada sobre esse altar, eu decreto, como servo do Senhor, é no nome do Senhor, esse nome que está acima de todo nome, que toda prisão nesta manhã vai cair. Tudo que está te amarrando, tudo que está te aprisionando, seja destruído. Seja destruído. O que te amarra seja destruído. A prisão seja destruída. As muralhas, as torres que Satanás constrói ao redor dos servos de Deus, sejam elas como as muralhas de Jericó, que debaixo da palavra pregada, elas sejam derrubadas. É no nome de Jesus. A voz que encaminha para o mundo. Lucas capítulo 15. O filho pródigo. Qual é o nome dele? Quem conhece o nome dele? Não, é uma pergunta, pode responder. Pródigo. Ele é o pródigo da casa. Ele pede a sua herança. Ele pede a sua herança, o pai dá a herança, que corresponde a ele. E havia uma lei que permitia, uma lei judaica, que permitia, ainda o pai vivo, que o filho possa pedir uma porcentagem, um terço, se a minha memória não falha, um terço daquilo que correspondia no caso da morte. E ele pede a sua parte, e o pai dá. E ele então sai da casa do pai. E ele vai viver a sua vida, e ele toma uns caminhos tortos, caminhos de prostituição, caminhos de perdição total e absoluta. Com certeza, ele atendeu uma voz. Com certeza, ele atendeu uma voz, talvez do seu próprio ego. O ego da independência, da vontade de ser independente. É isso que no jardim do Éden o homem fez. Ele achou que podia ser independente. Mas deixa eu te falar, não dá para viver independente. Não dá. Não dá. Aqui a vida é muito curta, ela passa rápido. Ontem, eu tinha 23 anos. Passou. Tempo, vocês não acham que o tempo está acelerado? Sim ou não? Sim. Seja acelerado na tua vida o mundo espiritual. Seja acelerado as promessas que o Senhor tem te feito. Que se acelere o tempo
da conquista na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Ele com certeza atendeu essa voz, ou talvez até atendeu uma voz do inferno, uma voz malífica, e o fato é que ele sai de casa, e ele então caminha nos caminhos de perdição. Ele não está mais no caminho da salvação, ele caminha no caminho da perdição. Até um certo momento, aonde ele, comendo com porcos, ele cai em si. Ele cai em si. O cair em si é obra do Espírito Santo. E eu sei que nessa manhã, o Espírito Santo está agindo para te confrontar, para nos confrontar, para ver no interior de nós mesmos e poder alinhar o nosso coração, a nossa vida ao coração de Deus e à palavra do Senhor. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está agindo. E ele cai em si. Ele cai em si e disse: os servos da casa do meu pai, aqueles que trabalham na casa do meu pai, eles vivem bem melhor que eu, comem bem melhor que eu. E ele então decide o caminho do retorno. Há uma voz de retorno nessa manhã. Uma voz de retorno para sair do caminho de perdição no qual você está e entrar no caminho de volta para o caminho do Pai, de volta para o coração do Pai, de volta para a palavra do Pai, de volta para o abraço do Pai, de volta para o anelo do Pai, de volta para a aliança com o Senhor, de volta para a presença de Deus na tua vida, na tua casa e na tua família. O teu casamento está balançando, leva ele para a presença de Deus. O teu filho está perdido, dobra os teus joelhos e leva ele para a presença de Deus. E ele volta, e o pai está esperando ele. O pai está aguardando ele. Dá um abraço, dá um anelo, dá roupas novas, sandálias para caminhar, a roupa da casa, branca, sem mágoas, sem sujeiras, a roupa limpa. Faz uma festa. Faz uma festa. Hoje tem festa aqui. Hoje tem pão, tem vinho, tem mesa, tem festa. E tudo que você precisa está na mesa. O que você precisa? O que você precisa está na mesa do Pai. Está na mesa do Pai. Voz que nos enganam e que nos levam para um caminho de perdição. Muitas vezes nós pensamos que estando na igreja é suficiente, vindo para o culto é suficiente. Mas será que não estamos mesmo em Cristo? Outro dia eu fiz uma prova para um jovem que dizia que estava em Cristo. E falei para ele: abre o teu celular e me disse quantas horas você passou hoje nas redes sociais. Quando ele abriu os olhos assim. A gente tinha passado 10 horas. Aí eu fiz a pergunta que não se cala, né? Quantas horas você passou orando?
Quantas horas você leu a palavra do Senhor? Quantas horas você passou a servir os outros? E não só os irmãos, porque servir os irmãos é muito fácil. Servir na igreja é muito fácil. Pregar aqui com o microfone, deixa eu te falar, é muito fácil. Pregar na rua é outra dimensão. É outra coisa. Pregar vivendo sempre alinhado com o coração de Deus, no trabalho e por onde nós passarmos, é de um outro nível. Paulo vai dizer que esse culto, o culto do agir todos os dias, é o verdadeiro culto. Quantas horas você passou nas redes sociais ontem? E aí nós dizemos que nós priorizamos o reino de Deus? Tem certeza que nós priorizamos o reino de Deus? Quantas vezes nós vivemos de aparência? Parece que é, mas não é. Assim fizeram os samaritanos, construindo um templo, um lugar de adoração de bronze, não tinha nem um pingo de ouro, mas de longe brilhava e parecia, mas de perto, um dia nós vamos nos encontrar de perto. Não vai ser mais de longe, vai ser olho com olho, cara com cara, de frente a frente. E lá não vai ter justificativa. Você sabia que no reino de Deus não tem justificativa? Nós passamos o dia todo nos justificando. Você já percebeu? Sempre dando pretextos. Mas de frente de Deus, diante de Jesus, não tem mais justificativa. Não existe as justificativas. Ah, Senhor, mas eu fiz isso em teu nome. Não te conheço. Que nessa manhã, pelo poder da palavra, nós possamos ouvir a voz do retorno e voltar para a presença do Pai. A segunda voz é a voz que nos faz perder a visão. Esdras capítulo 4, verso 24, vai dizer que a obra da reconstrução do templo tinha cessado. Ela parou. Ela parou porque, vocês sabem, a volta do cativeiro babilônico, ele se produz em 3 vezes. Zorobabel, Esdras e Neemias, eles voltam em 3 fases, e em 3 fases reconstruídas. A primeira reconstrução é o altar, a segunda reconstrução o templo, e a terceira reconstrução as muralhas e a cidade. E quando eles estão reconstruindo o templo, acontece que os samaritanos vão dar uns falsos testemunhos, e os secretários babilônicos ao serviço do rei da Babilônia, eles vão enviar umas cartas para a Babilônia, dizendo: rei, o povo que está aqui reconstruindo o templo, a cidade, é um povo muito perigoso, é um povo rebelde, é um povo que já teve reis, e esses reis foram muito poderosos. Nós temos que ter cuidado com o que eles estão fazendo. Então se para a reconstrução, e ela para por 16 anos. Durante 16 anos, a construção do templo foi parada. Quando você lê os profetas, você vai ver, Ageu e Zacarias, você vai ver que o povo tinha perdido a visão.
E eles começaram a falar, por causa de ter parado a construção, não é o tempo, não é a hora, não é para agora, é melhor parar. E o secretário dá uma ordem para ver o que está escrito a respeito desses povos. Esdras capítulo 5. Vai se levantar os profetas, Ageu e Zacarias, com uma voz profética, dando ordem da parte de Deus de continuar a construção. E o povo lá da Babilônia vai olhar os escritos. É interessante porque a Bíblia vai dizer que esses escritos, elas são os tesouros da Babilônia. Tesouros da Babilônia. E eles então vão encontrar o decreto de Ciro I, que deu ordem ao povo de voltar para Jerusalém e construir o templo e construir a cidade. E lá nos decretos está escrito que tem que ajudar esse povo a reconstruir o templo, tem que ajudar esse povo a reconstruir a cidade. E todo aquele que vai se opor a isso, com qualquer oposição, toda a casa do povo que se opõe será pendurado num madeiro e queimado. E a casa seria queimada. Quando recebem esse decreto, a volta da reconstrução, a obra que tinha sido parada, ela volta à reconstrução. Então existem umas fases. Existe uma situação talvez contrária, oposições, mas há uma voz profética que se levanta e que ordena. E quando há uma voz profética que se levanta e que é liberado a palavra de Deus, há um agir do mundo espiritual que faz com que o mundo material obedeça a palavra profética, a palavra liberada. Há um decreto que se chama Palavra de Deus, que contém 8.000 promessas, que contém um caminho de vida, uma luz que ilumina. Essa luz é Jesus. João capítulo 8, verso 12, eu sou a luz do mundo. Há uma luz que ilumina. Talvez você perdeu a visão, porque quem perde visão, perde o caminho. Quem perde o caminho e se encontra em lugares perdidos e fora dos caminhos do Senhor. Se há uma coisa que nós não podemos perder, é a visão. A visão da cruz. A visão daquilo que Jesus fez por nós. Nós não podemos perder a visão. Quem tem planos e projetos, levanta a mão. Fica com a mão levantada, porque eu vou liberar uma palavra sobre a tua vida. Seja restaurada a visão da conquista, das promessas que o Senhor tem feito na tua casa, na tua família, ao teu respeito, ao teu ministério, ao teu chamado, à tua obra que você é chamado para fazer nessa terra. Seja restaurada a visão. Seja restaurado a força, a coragem, a vontade, o desejo. Seja restaurado o decreto na tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem coisas que são impossíveis. Impossíveis. Você pode ter o braço forte que você quiser, o dinheiro, dos euros, dos dólares, do que você quiser. Tem coisas que são impossíveis. Você não pode fazer. Sabe? Não pode fazer. Mas você tem fé. Você guardou a visão. E você está lá e você está crendo todo dia. E de repente. Deus faz. Era impossível, mas Deus fez. Deus fez. Deus fez. Sabe o que Deus coloca no meu coração, pastor? É impossível
A visão da sala, a visão da igreja é impossível, é uma visão. Não dá para fazer, mas Deus vai fazer. Eu diria que Deus já está fazendo. Deus já criou a nova sala. Eu quero decretar sala preparada por Deus. Desce agora em nome de Jesus. Entrega nas mãos desse ministério, em nome de Jesus. De repente, você quer ver o de repente? 5.000 homens andando com Jesus. Eles andam com Jesus, 5.000 homens, 20.000 pessoas andam com Jesus no deserto. A Bíblia diz que está no deserto. Chega a hora de dar a comida, ou de comer, ou de alguma coisa, ou de despedir eles. E aí, os discípulos dizem: mestre, despede eles. É a hora de comer, ou seja, as pessoas têm que voltar para casa. E Jesus diz: dá você de comer. E aí o André diz: não, nós dar de comer? Nós temos um denário. Que bobagem, que é isso? Para tanta gente. Aí o André diz: um rapazinho lá, peixinhos e pães. 2 sardinhas, né? Não era baleia, não. Peixinhos pequenos. Chega nas mãos de Jesus. Rende graça a Deus e pede para distribuir. Como se passa a distribuição? Eles colocam por grupos e pede eles para sentar. Aonde eles se sentam? Na relva. Não. Na relva. Erva. Mas não estava no deserto? Estava. Mas ao sentar, ele se assenta na erva. Sabe o que eu aprendo? Quem caminha no deserto com Cristo, caminha para erva verde, pastos verdejantes. Quem sabe andar com Cristo no deserto, vai andar em terra prometida, a terra das promessas, elas vão se concluir. E olha só, eu tenho certeza do que eu estou falando. Nestes dias, o sobrenatural vai acontecer na vida de alguns aqui. E Deus vai mudar existências de gente que está aqui presente. Eu não sei o que você está precisando, mas ao agir de Deus, há um tempo de Deus, e vai ser de repente. A terceira voz, e eu vou terminar aqui, é a voz do síndrome de Marta. Quem conhece o síndrome de Marta? Lázaro morreu. Passam-se 4 dias. Por que 4? Porque os judeus que estavam lá, os fariseus que estavam lá, acreditavam que até o 3º dia um homem podia orar e o morto ressuscitar. O 4º dia é impossível, porque separação do corpo da alma. A alma já está ou no inferno ou no paraíso. Não dá para unificar mais, não dá para ressuscitar. Aí vem o Deus feito homem. Chega no 4º dia. Primeiro encontro com a Marta. Aí ele vai revelar. Não, eu sei. Se o Senhor tinha chegado, eu tinha morrido. E Jesus diz: não, mas eu sou a ressurreição. Não, eu sei que ele vai ressuscitar. No fim dos tempos, eu sei. Síndrome de Marta. Nunca é para agora, é sempre para mais tarde.
Não, não é agora não. É mais tarde. Voz do inferno. É para agora sim. É a hora e a hora vem. A hora vem. A hora é agora. Não é amanhã, não é depois da manhã, é hoje, é agora, é agora, é agora. É agora que Deus está fazendo. É agora que Deus faz. Síndrome de Marta. Perceba que o síndrome de Marta faz com que Jesus pare. A Bíblia diz que ele parou no caminho. Até Marta sair. E então Jesus recomeça a caminhada para o túmulo. Encontra Maria. Tira a pedra. Lázaro, de lá para cá. E Lázaro sai, ressuscita, volta à vida. Eu quero decretar na tua vida que não é para amanhã, é para hoje. É para hoje. Aquilo que está morto seja ressuscitado hoje pelo poder da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Haja ressurreição de planos, de projetos. Quem tem planos? Quem tem projeto? Quem tem um projeto? Faz o que você tem que fazer. E deixa o extraordinário e o impossível para Deus. Porque Ele vai fazer. Ele vai cumprir. O mar se abriu porque o homem fez o que tinha que fazer. É hora de despertar. Romanos capítulo 13, verso 11. É hora de despertar do sonho. É hora de despertar do sonho. E para terminar, ouve a voz da volta. Ouve a voz do retorno. Do retorno para a oração. Do retorno para a fidelidade. Do retorno para a aliança, para o compromisso. Compromisso, para a aliança. Não quebre a aliança. Volte para Jesus. Volte para o altar. Volte para a presença de Deus. Aquilo que você fazia no começo, volta a fazer. A adoração que você tinha, volta a adorar. Volta para a presença, volta para a presença, volta para a presença de Deus. Volta para a presença de Deus. Eu gostaria de um louvor rapidinho, por favor. E enquanto o louvor está ministrando essa canção, esse louvor da presença de Deus, eu quero fazer um apelo rapidinho. Talvez você ouviu a voz que te leva distante do Senhor. Talvez você está aqui caminhando longe dos caminhos do Senhor. Talvez você nunca ouviu a voz de Deus. Mas hoje talvez seja nesse dia de culto, de ceia do Senhor, você sair do seu lugar e entregar para Cristo aquilo que te retém, aquilo que te amarra, e você dizer sim para o Senhor, sim para a presença de Deus. Eu quero te convidar a sair do teu lugar. É um ato de fé. É pela fé. É pela fé. É pela fé que nós conquistamos. É pela fé que o nosso nome está escrito no livro da vida eterna. É pela fé. É pela fé que as muralhas de Jericó caem. É pela fé que o nosso caminhar se transforma num caminhar de luz. É pela fé. É pela fé que nós vemos as promessas de Deus. E perceba uma coisa: tudo vos já foi feito por Jesus. Tudo foi feito por Jesus. A palavra do Senhor diz que tudo foi feito, tudo foi cumprido. João capítulo 19, verso 30, tudo foi cumprido na cruz. Há uma palavra também que diz que tudo foi feito. Apocalipse capítulo 21, verso 6. Tudo foi feito. As duas palavras, mas diferente no texto original.
A primeira, tudo foi feito, o pecado foi vencido, a morte foi vencido, a vida foi conquistada. Ele pagou o preço do nosso pecado. Mas lá em Apocalipse capítulo 1, João vê a Nova Jerusalém, e lá é a conquista de todas as promessas. Entre um está feito e um está feito, há uma caminhada, e talvez seja o caminho que você pode fazer hoje até o altar do Senhor, dizendo: eu me entrego a Ti. Pode vir, sai do teu lugar, vem te entregar a Cristo. O Senhor te chama, não deixa passar esta oportunidade. O tempo não nos pertence. Vem, nós estamos te esperando. Vem te entregar ao Senhor, vem entregar a tua vida para o Senhor. Aleluia, amém, amém, Senhor. Pode os obreiros orar com eles? Aleluia, Senhor. Sai do teu lugar, sai do teu lugar, sejam quebradas as amarras do inferno, tudo que está impedindo você viver plenamente a vida do salvo, seja desfeito. Vem, ainda é hora de vir. Essa oportunidade você não pode perder, não pode perder. Lugar. Não fiques com vergonha, não fiques com medo. Pode vir. O Senhor te chama nessa manhã. Planos, projetos atrasados por causa de vozes estranhas, pode vir. Vem, o Senhor te chama. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus poderoso. Talvez os teus filhos andam por caminhos tortos. Apresenta eles hoje no altar do Senhor. Leva eles para o altar do Senhor. Coloca eles de joelhos aqui no altar do Senhor. Talvez o teu casamento não está bem. Vem aqui no altar entregar o teu casamento. Vem, aleluia, aleluia, Senhor, aleluia, Senhor, aleluia, Deus, santo, 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 santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo, 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 seja sarado as feridas, em nome de Jesus. Seja sarado as feridas do passado, em nome de Jesus.